Bom dia, pessoal. Um bom domingo a todos, tá bom? Hoje a gente vai voltar aos nossos estudos sobre a vida de Moisés e hoje falaremos sobre os 10 mandamentos, tá bom? Nosso texto base está lá em Êxodo 19 e 20. Depois vocês pegam a Bíblia de vocês e leiam esses dois capítulos para vocês entender melhor o que aconteceu nessa passagem, tá bom? Então vamos lá. Então vimos que na aula passada, né, o povo de Israel estava a caminho no deserto depois de terem saído do Egito, né? E ali começaram as reclamações. O povo começou a reclamar com Moisés que não havia alimento, não havia bebida, não havia carne, né? Lembram disso? Então aí o que Moisés fez? Moisés foi falar com Deus. E Deus, em contrapartida, mandou ao povo os alimentos que eles precisavam para o dia a dia, que eram o maná, e mandaram também um tipo de aves, né, para que eles se alimentassem todos os dias. Além disso, naquele lugar ali onde Moisés estava com o povo, tinha um problema com a água, né? A água era amarga, mas Deus fez com que Moisés, ao tocar na água com o seu bastão ou com o seu cajado, né, a água fosse purificada e se tornasse própria para consumo. Lembram disso? Pois bem, aí, depois disso, né, vamos dar continuidade agora na caminhada com o povo ali de Israel junto com Moisés. Então, já havia passado alguns meses que o povo tinha saído do Egito, né, e chegaram no deserto de nome Sinai, né, e chegaram próximo, né, a um monte, e ali ficaram todos acampados de frente para esse monte, né. Moisés, então, o que ele fez? Ele subiu nesse monte para orar e conversar com Deus, né? Só que Moisés subiu sozinho. O povo ficou acampado ali no pé do monte, né? Não subiu junto com Moisés. Então Moisés começou a orar e Deus começou a falar com Moisés. Como a gente pode ver lá em Êxodo 19, 3 a 6. Vou ler para vocês, tá bom? Êxodo 19, 3 a 6, que diz assim: Então subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, então sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim reino sacerdotal e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Ou seja, Deus falou para Moisés, né? Olha, se o povo me ouvir e me obedecer, né? Se o povo me ouvir e obedecer às minhas leis, vocês serão o meu povo e eu serei o Senhor de vocês. Ou seja, estarão sobre a minha proteção, né? Então Moisés chamou, depois de Deus ter falado com Moisés, Moisés chamou ali as pessoas mais experientes, né, os anciãos, e repassou tudo aquilo que Deus havia falado para ele. Consequentemente, esses anciãos repassou ao povo, né, que concordaram com Moisés e decidiram que iriam fazer tudo o que Deus pedisse e seriam obedientes às suas leis. E isso a gente pode ver lá em Êxodo 19, 8, tá bom? 19, 8, que diz assim: E todo o povo respondeu de comum acordo: Faremos tudo o que o Senhor falou. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Então, depois que Moisés falou a Deus, né, sobre a concordância do povo, né, sobre a resposta que o povo deu, o Senhor disse a Moisés que viria a ele numa nuvem espessa para que o povo acreditasse em Moisés quando Deus falasse com ele. Além disso, né, Deus começou a orientar o povo como deveria se comportar perante ele e pediu a Moisés que falasse ao povo que era para ele santificar o povo naquele dia.
E no dia seguinte, né, era para se santificar, que era para Moisés santificar o povo naquele dia e no dia seguinte, que no terceiro dia de santificação, né, era para estarem prontos, pois Deus desceria diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E o que aconteceu? Né? No terceiro dia, tudo o que Deus havia dito ao povo, e tendo ele descido sobre o topo, né, do monte Sinai, chamou Moisés para lá e pediu que Moisés falasse ao povo que não era para subir, para tentar vê-lo, porque o povo poderia, né, tentar subir o monte para tentar ver Deus, né? Só que ele falou, ó, no terceiro dia, né, eu vou descer sobre o topo do monte Sinai, mas ninguém, além de você e de Arão, pode subir. Todo o povo tem que ficar lá nos limites que eu ordenar, porque se alguém tentar subir para poder me ver, esses morrerão, né? E assim foi feito, né? O povo ficou lá nos limites do Monte Sinai, não subiram, né? Só subiram Moisés e Arão. E nesse momento, né, Deus começou a falar com Moisés e a orientá-lo, né, sobre o que o povo deveria obedecer, sobre o que ele falaria ali a Moisés, né? E foi nesse momento que Deus começou a falar com Moisés sobre o que a gente conhece como os 10 mandamentos, né? Que todos deveriam seguir aquilo que seria dito a Moisés e que Moisés escreveria, né? E que repassaria todo ao povo de Israel, né? Vocês lembram quais são esses 10 mandamentos, né? Então, vamos ver quais são? Abram suas Bíblias aí em Êxodo 20, tá bom? A gente vai ler aqui então, falar, né? Quais foram esses mandamentos que Deus orientou ali que Moisés repassasse ao povo, tá bom? Então, Êxodo 20, vamos lá? Então, deixa eu abrir aqui, só um minutinho. Vamos lá. Então Deus começa falando assim, né, para Moisés lá em Êxodo 20, né? Então Deus falou todas essas palavras no versículo 1. No versículo 2, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. E aí começa a citar os 10 mandamentos, tá bom? Então vamos lá. No versículo 3, que é o primeiro mandamento, que diz assim: não terás outros deuses além de mim. No versículo 4, 5 e 6, o segundo mandamento, que diz: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelo pecado de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Mandamento 3, versículo 7, que diz assim: não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Quarto, versículo 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Tá? A sequência dos versículos, depois vocês leem aí na Bíblia, tá? Mas aqui o principal é usar o sábado para santificá-lo, ou seja, para descansá-lo, para descansar. Né? Quinto, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Sexto, versículo 13. Não matarás. Versículo 14. O mandamento 7. Não adulterarás. Mandamento 8. Não furtarás. Está no versículo 15. O mandamento 9. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Versículo
16, né? E o mandamento de número 10, que está no versículo 17, que diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Ou seja, o mandamento 10 é para não ter inveja, né? Para não cobiçar o que o próximo tem, tá bom? Então esses são os 10 mandamentos. Que vocês podem confirmar aí em Êxodo 20, tá bom? Então pega suas Bíblias, dá uma lida nesse capítulo 20 de Êxodo, que aí vocês vão ter lá mais detalhado, né, todos os 10 mandamentos, tá bom? E assim Deus entregou a Moisés os 10 mandamentos, né, que foram as primeiras leis que o povo hebreu começou a seguir. E seguir essas leis era importante para que o povo demonstrasse que realmente queria manter sua aliança com Deus. E quando queremos demonstrar que temos uma aliança com Deus, devemos seguir os seus ensinamentos, não é verdade? Então, essas leis foram muito importantes para que Israel pudesse manter seu relacionamento, né, com Deus sempre forte e vivo em suas vidas. A gente sabe o quão importante é, né, ter regras e disciplinas para servir a Deus, né? A gente tem as nossas limitações, né? Na nossa igreja a gente tem algumas regrinhas que a gente tem que seguir, né? E temos que seguir com um coração amoroso, né? E podemos servir com Deus de qualquer jeito, né? Como quisermos, né? A gente tem que servir a Deus, né? Com respeito e ordem, tá bom? Então, temos que ter leis, temos que ter regras, só que temos que obedecer com o coração bondoso, com o coração amoroso, sempre respeitando o próximo e principalmente, né, respeitando aquilo que Deus quer que façamos de melhor, tá bom? E para a nossa conclusão, né? Vimos que os hebreus eram um povo numeroso, né? Mas eles eram escravos no Egito e por isso lá, né, não tinha regras ou leis específicas. E, e quando estavam ali no deserto, Moisés, através da orientação de Deus, Moisés escreveu inúmeras leis que viraram a lei do povo de Israel, né? As leis são muito importantes para a organização de um povo e de um país. E assim começou ali as leis que foram escritas por Moisés, tá bom? Sempre com orientação do nosso Deus. Então, nesta aula, né, sobre os 10 mandamentos, aprendemos que foram ali as primeiras leis que o povo de Israel recebeu. E foram escritas, né, como a gente acabou de falar, né, foram escritas várias leis por Moisés. Mas os 10 mandamentos a gente considera como um resumo de todas essas leis. Tá bom? Então, assim, para a gente, né, caminhar com Deus, né, precisamos seguir o quê? Os seus ensinamentos, suas leis, né? E devemos ser obedientes a tudo que a Bíblia nos ensina, né? Tudo que Jesus nos ensinou e nos ensina até hoje. Então temos que ser obedientes, tá bom? E assim a gente encerra a nossa aula de hoje sobre os 10 mandamentos e na próxima aula vamos ver como o povo de Israel chegaram finalmente para observar, né, a terra prometida, onde iriam habitar, né? Vamos ver também que alguns espias, né, tiveram fé para crer que poderiam, né, herdar aquela terra ali, né? Foram mandados, né, para observar, né, aquela terra e e ali eles tiveram fé, não, não, ali vai ser a nossa morada, ali vai ser a terra que Deus prometeu, né? E vamos conseguir chegar lá e ter uma vida livre, né, da escravidão, uma vida de realmente de pessoas que precisam ser livres
e obedientes a Deus, né? Enquanto isso, tinha outras pessoas que achavam que não seria possível, né? Porque aquele lugar onde eles chegariam, né, estava sendo habitado por algumas pessoas que um pouco diferente, né? As pessoas lá que eram considerados gigantes, tá bom? Mas não vamos dar nenhum spoiler aqui, né? Vamos deixar para a próxima aula. Espero que vocês estejam acompanhando, né? E que na próxima aula aí tenhamos toda uma ótima aula, um bom aprendizado e coisas novas aí para o nosso dia a dia, tá bom? Fique com Deus, tenham todos um bom domingo e até a próxima aula.